na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, e entre as diversas atividades que exerceu ou exerce, destaca-se a de consultora estatística para várias empresas privadas ou instituições públicas. Portanto, doutora Marta, em nome do Sr. Presidente interino do Politécnico de Santarém e da Diretora da Unidade de Investigação do IP Santarém, agradeço a sua presença e a partilha que irá fazer conosco dos seus, certamente, profundos conhecimentos em métodos estatísticos. Nós combinámos fazer algumas paragens ao longo da apresentação para que todos os participantes possam colocar questões ou esclarecer dúvidas sobre o conteúdo da mesma, ok? Sendo assim, a doutora Marta, quando entender, solicito que inicie a sua apresentação. Bom trabalho a todos. Muito obrigada, eu começo por agradecer o convite. Agradeço também ao professor Bento ao convite à Maria Barbas, professora Maria Barbas, também agradeço ao professor Bento estar aqui hoje a moderar e estarmos os dois neste webinar e agradeço o interesse demonstrado por tanta gente. Espero de facto corresponder às expectativas e vou começar a minha apresentação. Como o professor Bento disse, vamos ter algumas alturas em que vamos fazer paragens para questões. Antes de mais, eu só queria dizer que eu só hoje é que me apercebi que no título Validação de Instrumentos de Recolha podia estar confuso a validação de métodos, por exemplo, em laboratórios. Não é essa a questão, não é o que vamos abordar. O que vamos abordar são os nossos instrumentos de recolha, refiro-me a questionários e inquéritos. Portanto, não me está a passar. O que é? Oi! Pronto. Tenho que parar um bocadinho mais. Portanto, validade de um questionário não é mais de verificarmos se o nosso instrumento de recolha mede exatamente aquilo que queremos medir. E mede tudo o que queremos medir. E sem medir mais algo. Portanto, se o nosso questionário vai responder a todas as nossas questões e de forma correta. Portanto, e aqui existem vários tipos de questionários. Eu faço aqui uma separação, não é comum fazer, normalmente faço as separações entre questionários qualitativos e questionários quantitativos. Nos questionários qualitativos vou falar pouco, falarei no final da apresentação, mas nós sabemos que nos questionários qualitativos o que se pretende é descrever e compreender um fenómeno. A forma de validar é um bocadinho diferente dos restantes. Os outros dois tipos de questionários. Eu preparei esta apresentação para não matemáticos. Portanto, os matemáticos que me desculpem se eu for pouco técnica, mas vou tentar ser perceptível para todos, porque eu não sabia a formação das pessoas que vinham assistir. Portanto, eu vou definir alguns conceitos muito básicos para alguns, mas talvez não básicos para outros. Portanto, eu dividi aqui os tipos de questionários em dois, quantitativos com variável latente e quantitativos com as variáveis diretamente observadas. O que é um questionário qualitativo com variável latente? É que nós vamos estudar uma variável que não pedimos medir, avaliar diretamente. Como, por exemplo, o exemplo clássico é o coeficiente de inteligência, em que vamos, por vários itens, várias perguntas, vamos tentar chegar ao conceito, tentar caracterizar a variável latente. Quer seja o coeficiente de inteligência, quer seja a avaliação de satisfação dos nossos clientes, quer seja um questionário para avaliar sucesso dos nossos alunos. Portanto, existe uma variável que não é observada diretamente. No caso dos quantitativos, aqui são os tais que temos as variáveis, se faz uma questão para responder à variável. Nos diferentes tipos de validade deste tipo de questionários, dois deles são aplicados a ambos, os quantitativos, os restantes são principalmente para os quantitativos com a variável latente, porque são muito mais difíceis de validar e é necessário maior validação porque a nossa variável é subjetiva. Portanto, existem dois tipos de validade, temos a validade interna e a validade externa. A validade externa é simplesmente a capacidade de nós conseguirmos generalizar os dados da nossa amostra para a população. A validade interna, então, é avaliar se não cometemos erros, se não temos erros no nosso questionário. Basicamente é isto.
não temos erros, estamos a avaliar exatamente o que queremos medir e da melhor forma que queremos medir. Aqui faço um parênteses, porque nos artigos que tenho lido e há muita confusão entre validade e fiabilidade, muita confusão. A fiabilidade é um fator de validade do questionário. A validade refere-se muito à parte dos erros sistemáticos, portanto, erros que nós podemos controlar e verificar e eliminar. A parte da viabilidade já diz mais à parte da fidedignidade, da precisão do nosso que estamos a medir. Portanto, tem mais relação com os erros aleatórios. Portanto, vou falar de validade e depois, mais tarde, da fiabilidade. Mas tendo em consideração que são conceitos diferentes. Já vi muitos artigos em que validam um questionário apenas com a apresentação da fiabilidade do mesmo. E não é o mesmo. Portanto, eu dividi aqui os tipos de validação em 4. Alguns autores não consideram estas 4 divisões. Eu também penso que a validade facial, a primeira que vamos falar, devia estar englobada na validade de conteúdo, mas como aparece referida em vários, eu dividi em 4 validades, portanto, validade de critérios, validade de face facial ou aparente, validade de conteúdo e validade do construto. Aqui também vou determinar um conceito para estarmos todos na mesma linha de pensamento. E o que é um construto, o que eu chamo um construto? O construto ele se chama uma dimensão. O que é uma dimensão? Quando temos o nosso questionário está, por exemplo, queremos avaliar várias variáveis latentes que no final que são variáveis latentes de segunda ordem, para avaliar, por exemplo, o desempenho dos professores. Temos uma variável que é uma dimensão que pode ser as técnicas utilizadas pelos professores. Isto é uma dimensão e, portanto, um construto é esta dimensão de avaliar as técnicas. O questionário todo é feito por vários construtos. Também já vi chamar construto a todo o questionário. Portanto, neste construto vamos falar muito em dimensões. Numa dimensão. Começamos pela validade facial. A validade facial é um bocadinho subjetiva, não é? E pretende responder à pergunta, será que o conteúdo, eu acho que o conteúdo do meu questionário parece, daí a subjetividade, adequado aos meus objetivos. Portanto, parece. E então é baseada principalmente numa revisão bibliográfica exaustiva, em que o investigador, com base na revisão que fez, vai construir o seu questionário. Vai construir as dimensões, os itens para cada dimensão, portanto, as perguntas, tem que ser baseada principalmente em revisão bibliográfica exaustiva. Portanto, ao olho do investigador, o meu questionário parece-me que tem as questões que eu necessito para responder às hipóteses que tenho, ao meu objetivo de avaliação. Portanto, aqui também já me aconteceu variedíssimas vezes em que mesmo com questionários quantitativos, em que existem hipóteses que são pré-definidas, portanto, eu pretendo estudar esta hipótese e depois não existem questões que permitem avaliar essa hipótese. Portanto, convém mesmo verificar se temos as nossas hipóteses e se temos forma de validar, de testar as nossas hipóteses. Existe uma forma de fazer esta validade, que é uma forma muito simples. Existem várias formas, eu sugiro aqui uma que escolhi porque tem aqui probabilidades associadas, portanto dá alguma objetividade à questão, que é calcular um coeficiente K de Cohen. No fundo é tentar haver concordância entre avaliadores. O que é que se pretende? Pretende-se que, depois de construir o questionário, não é? Depois de termos validado a nossa validade aparente, entregarmos o questionário a peritos, colegas que estão dentro da área de estudo e pedir aos colegas para avaliarem as questões, se sim, se deve estar no teste, se não deve estar. Portanto,
Ok, eu pensei que tinha a fórmula do K, não tem. Portanto, sim, se deve estar, se não, e depois avaliar a concordância. Aplicar o coeficiente de K, se a questão tiver um valor de concordância superior a 0,6, deve permanecer no questionário. Se for inferior, é eliminada do questionário. Portanto, aqui eu acabo sempre com algumas técnicas sugeridas e técnicas também que eu encontrei ou indicadas para fazer avaliação. Não é possível falar de todas as técnicas e métodos, mas vou sugerir algumas. Em relação à validade de conteúdo. A validade de conteúdo a pergunta que se faz é: o conteúdo do questionário é representativo de todas as medidas que se quer avaliar? Temos então aqui uma sugestão para fazer a validade de conteúdo. Reparem aqui que é muito que a validade de aparente ou facial está aqui incluída. Portanto, começa com a validade facial, portanto, depois de uma revisão exaustiva para a formação dos itens e para responder às hipóteses, construímos então agora um questionário de 3 pontos de escala, em que damos 1 não necessário, 2 útil, mas não necessário, útil e essencial. Da mesma, portanto, existem outros índices de validade de conteúdo, existe com 4 pontos de escala, portanto, eu sugiro este com 3 pontos. Mais uma vez, é enviado para peritos na mesma área de investigação e para classificar em cada uma das questões. E depois estima-se estimar o rácio de validação do conteúdo. E através deste rácio de validação do conteúdo, então remover os itens não significativos. O rácio é muito fácil de calcular, porque o NE é o número de respostas essenciais. O N é o número total de peritos. E, portanto, é calcular isto para cada item. É uma forma muito fácil de aplicar. E também, como já foi estudado, temos algumas indicações para qual é o valor mínimo do CVR para reter o mínimo. Portanto, para um valor, considerando um P mínimo 0,05, temos com 5 peritos, o mínimo para reter o item é um valor de CVR de 0,99. Caso seja inferior, remover. E, portanto, este é um método indicado para avaliar validade de conteúdo. Estes dois métodos são aplicados a qualquer tipo de questionário. Portanto, algumas técnicas sugeridas, nomeadamente a revisão bibliográfica, o painel de avaliadores e o cálculo do CVR. Vamos fazer aqui uma pausa para questões que tenham aparecido em relação a estes tipos de validade. Sim, exatamente. E agora pergunto aos participantes se desejam colocar alguma questão à doutora Marta. Boa tarde, não sei se me conseguem ouvir. Boa tarde, Raquel. Eu por acaso fiquei agora aqui com uma questão e tem a ver com a última parte que falou da validade de conteúdo, em que nós devíamos construir um questionário com 3 pontos de escala, em que o primeiro é quando o item não é necessário, o segundo é útil mas não necessário e o terceiro é quando é essencial. E o que me pareceu é que este ponto 1 e o ponto 2 são quase a mesma coisa, porque ambos referem quando não é necessário, ou seja, qual é a distinção entre o ponto 1 e o ponto 2, porque ambos não é necessário. Sim, a distinção pode ser a nível do investigador ir olhar melhor para os que foram classificados com 2 e poder alterar. Existem outros, eu só sugeri este método porque de facto estão associadas probabilidades e portanto podemos fazer inferências e tirar valores com saber o erro que cometemos. Porque existe outro, por exemplo, outro método que são com 4 escalas, chama-se índice de validade de conteúdo, 4 escalas em que em vez tem o 1 não deve estar incluído, o 2 o item é muito confuso, precisa de ser grandes alterações, o 3 o item pode estar incluído mas precisa de alterações e o item está ótimo para ser incluído. Portanto, isto foi um exemplo que eu dei. Não sei se respondi. Sim, acho que ficou mais ou menos respondido. Obrigada. Pronto. Olá,
Olá, boa tarde. Gostava de colocar aqui só uma questão, é só um esclarecimento relativamente ao construto, ou seja, pelo que eu percebi, o construto pode ser uma dimensão dentro do questionário ou pode ser o próprio questionário. Sim. É isso? É isso. Pronto, obrigada. Sim. Agradeço à Paula e à Raquel as questões que colocaram. Também tinha aqui uma breve questão para a doutora Marta. Se a bibliografia aponta para o número mínimo de peritos para o cálculo do rácio da validação de conteúdo. A Marta apresentou há pouco uma tabela em que tem um número mínimo de 5, mas pode ser inferior a esse? Sim, pode ser inferior. Eu não vi o valor tabulados para 3, mas que deve ter muito próximo de 1, da concordância completa. Até porque é extremamente difícil arranjar alguém, não é, peritos, na nossa área de estudo e que percebam muito bem o que estamos a avaliar, portanto, que estejam dentro de toda a informação. Isto é muito difícil. Portanto, existem algumas sugestões para a utilização de, no mínimo, 3. No mínimo 3. Obrigado. Há mais alguma questão? Boa tarde. Se fosse possível ainda colocar uma questão. Boa tarde, professora Marta, antes de mais obrigada pela sua comunicação até agora. Eu fiquei só com uma pequena dúvida. Se nós optarmos por fazer a validação facial da forma como a professora explicou, temos na mesma de seguida de fazer a validação de conteúdo ou só com a validação facial podemos considerar que o questionário fica validado? Daí a confusão entre validação facial e validação de conteúdo. Por isso é que eu considero que a validação facial está dentro da validação de conteúdo. Eu pus na apresentação porque aparece muitas vezes distinta e para mim e para muitos autores a validação facial está dentro da validação de conteúdo e, portanto, ao fazermos a tal uma estimativa como o CVR, estamos a fazer a validação facial. Eu peço desculpa que eu achei nisto. Ok, desculpem. Muito obrigada. Obrigado pela questão e pela resposta. Há mais alguma questão? Então, julgo-me, então, Marta, que podemos avançar. Podemos continuar. Ok. Então, vamos à validade do construto. A validade do construto é das mais difíceis de trabalhar e de confirmar. A validade do construto, a validade do nosso questionário ou das nossas dimensões. A pergunta é, o item é do conceito que é suposto medir. Portanto, temos aqui este variedade de construto, já estamos a falar de questionários com mais apropriada a questionários com variáveis latentes e, portanto, é complexa devido a isso mesmo, ao carácter indireto da medição. E, portanto, nós temos de saber se, de facto, os itens nas nossas dimensões, os itens do nosso questionário, estão, de facto, a avaliar a variável que nós queremos. E um caso é, por exemplo, o meu item está a avaliar a autoestima da pessoa ou está mesmo a avaliar a depressão. Eu tenho que confirmar se os nossos itens estão a avaliar, de facto, a nossa variável latente. Portanto, uma medida de validade do construto que tem a ver com as correlações previstas e proposições teóricas. Mas existem dois tipos de validade aqui, e aqui aparecem imensos métodos para este tipo de validade. Temos que avaliar a validade discriminativa e a validade de convergência. Portanto, a validade discriminativa é nós temos, vamos pôr validade discriminativa entre questionários e validade discriminativa dentro das várias dimensões do nosso questionário, está bem? Portanto, existem dois tipos de validade. Uma é a validade discriminativa que é o meu questionário consegue discriminar, por exemplo, em relação à totalidade de vida, eu tenho um grupo doente e um grupo não doente e o meu questionário traduz essa diferença. Ou então, dentro do próprio questionário, se eu tenho várias dimensões, eu tenho que validar se as questões que estão numa dimensão estão
são diferentes das questões que estão nas outras dimensões, que não têm correlações entre dimensões. Porque uma dimensão estamos a avaliar uma variável latente, na outra dimensão estamos a avaliar outra variável latente. Então, se é discriminativo, nesta dimensão estou a avaliar isto, não tem relação nenhuma com as questões ou itens que eu tenho noutra dimensão. Isto chama-se validade discriminativa, está bem? A validade de convergência, então é os itens que eu tenho na minha dimensão, nas minhas dimensões, são altamente correlacionados, estão a medir a mesma coisa. Se eles são questões que estão na mesma dimensão, estamos a avaliar a qualidade de vida e, portanto, a qualidade de vida não tem que estar relacionados com outras dimensões que estamos. Portanto, validade divergência discriminativa e validade convergente são os dois tipos de validade que nós temos que avaliar no nosso construto. Claro que inicialmente existe uma teoria muito vinculada a formar este processo, não é? Portanto, nós sabemos que existem em estudos prévios, existe indicação de correlações entre itens e não correlações entre os outros itens, mas depois tem que ser validado. Eu vou dar um exemplo, o exemplo é, por exemplo, uma escala em que temos 10 itens, atenção que isto temos uma dimensão, portanto temos 10 itens, uma dimensão, é o nosso questionário. Esses 10 itens avaliam a necessidade de aceitação. E as perguntas agora é as que eu ponho aqui. Será que de facto estes 10 itens avaliam a necessidade, apesar dos investigadores estarem convencidos que traduzem? Será que eles têm a razão? Será que falta um item? E se os nossos inquiridos não interpretarem os nossos itens da mesma forma? E como é que pode o investigador assumir que os scores ou pontuações que temos nos questionários refletem o nível de necessidade de aceitação? Sabe-se à partida que o investigador sabe pela teoria que vai esperar correlações positivas com algumas escalas ou itens, negativamente com outras e não associadas a outras. Portanto, vamos avaliar a convergência e a divergência. Aqui existem inúmeros processos, eu vou referir alguns e vou referir um em particular que eu acho extremamente interessante, mas não em profundidade. Para isso era necessário um webinar só para esse método. Mas, portanto, começamos com um estudo prévio, 30 a 40, este é básico, fazer um estudo prévio, 30 a 40 respostas e depois avaliamos as correlações entre as variáveis, se existe ou não, entre os itens, entre as dimensões, avaliar correlações. O segundo método, o MTMM, é também baseado numa matriz de correlações, onde se avalia correlações também entre itens e entre dimensões. Mas aparecem muito interessantes a análise fatorial, técnicas de análise fatorial para validação do construto. E aqui quero referir duas coisas. Primeiro, apesar de um construto ou de uma escala ou de um questionário estar validado em artigos anteriores, tem que ser validado para a nossa amostra, sempre validado para a nossa amostra. E uma validação muito simples é, por exemplo, fazer uma análise fatorial com o método das componentes principais, ou seja, uma análise em componentes principais. Eu não sei se estão dentro do que é uma análise em componentes principais, mas a análise em componentes principais vai pegar em todas as questões, sem considerar dimensões, portanto, temos todas as questões e vai reduzir essas questões, vai formar novas variáveis que se chamam componentes principais, mantendo toda a informação, o máximo de informação que conseguir das variáveis originais, nessas novas variáveis. E o que nós pretendemos, neste caso muito específico, é que essas novas variáveis sejam as dimensões do nosso questionário. Portanto, cada componente principal vai corresponder a uma dimensão. Pelo método de análise fatorial, ao extrair as dimensões, o próprio método extrai as componentes como sendo não correlacionadas, são ortogonais.
Portanto, ele está a validar mais ou menos a validade divergente, está bem? A validade divergente é o pormos 4 componentes e coincidir. Nós chegamos ao final, vemos as 4 componentes, e imagina, temos 4 dimensões, temos as 4 componentes e depois vamos avaliar os loadings, as cargas, que variáveis é que são mais importantes para cada uma das nossas dimensões. E têm que lá estar as variáveis que nós tínhamos no nosso questionário. Portanto, se nós virmos que há um item de uma dimensão que se encontra numa componente associada a outra dimensão, essa item não está a medir aquela variável, está a medir outra. Portanto, fazemos esta, de uma forma bastante simples, fazer uma análise de componentes principais e também observa-se outra coisa, que as correlações de cada uma das nossas perguntas dos itens têm que ser semelhantes à nossa dimensão, está bem? Os loadings. Porque mais à tarde, mais à frente, se não forem, a contribuição é diferente, portanto não estamos a medir a mesma variável. Mas de qualquer forma é uma análise que extremamente simples, exige alguns pressupostos, que como sabem qualquer método estatístico tem pressupostos. Nos pressupostos da análise de componentes principais portanto, temos que ter muito mais observações variáveis, temos que ter multinormalidade, temos que ter tem que existir correlações na nossa variável, não é? Se não existir correlações isto não vai fazer, portanto a nossa matriz não pode ser nula e penso que é isto, não penso que me está a esquecer, principalmente. Mas para mim é das mais interessantes e que ultimamente tem aparecido muitíssimo é um caso especial das equações em modelos de equações estruturais. Chama-se análise fatorial exploratória e através também de um modelo muito específico que é o PLS, Partial Least Square. Eu peço desculpa pelo meu inglês, os meus filhos dizem que eu falo jamaicano e não inglês, portanto, espero que me percebam. Portanto, Partial Least Squares, nomeadamente pelo análise de caminhos, ou modelação de caminhos, Path Model. Existe também, aplicada de outra forma, a análise confirmatória, que também é um modelo de equações estruturais, mas com algumas diferenças. O fantástico deste modelo é que permite-nos incluir uma série de situações que não estão incluídas, avaliar uma série de suposições, de pressupostos, de fazer a validação. Permite-nos fazer a validação divergente ou discriminativa, permite-nos fazer a avaliação convergente, permite-nos calcular fiabilidade, depois mais tarde eu vou falar nisto, permite-nos ver a estrutura do nosso modelo, inclusive a estrutura do modelo, se a estrutura está bem formulada. Portanto, é uma técnica que eu aconselho, mas como vos digo, era um assunto para um webinar. Refiro aqui uma curiosidade, é que existem, se forem pesquisar, se fizerem uma pesquisa no Google, normalmente a análise PLS está associada a um autor que é o Wold, W-O-L-D. O que acontece é que existem 2 métodos de PLS em que os autores têm o mesmo apelido. Só que uma, que é o EPLS para a regressão, é um Svevan. Portanto, se quiserem fazer pesquisa para a PLS para o passo análise, é um Hermann. Portanto, cuidado que existem 2 métodos denominados PLS e são diferentes entre eles. Portanto, temos a tal análise fatorial exploratória. Eu vou dar aqui, mostrar mais um bocadinho sobre a análise fatorial exploratória e temos a análise fatorial confirmatória. A análise fatorial confirmatória
enquanto que a análise fatorial exploratória permite pôr todos os itens, explorar os itens, questões, a qual dimensão, a qual variável latente ela tem mais relação ou está ligada, já a confirmatória não. A confirmatória é, eu tenho um questionário, um construto que já foi confirmado e eu tenho agora uma nova amostra e então eu vou dizer que na minha estrutura eu tenho aquelas questões naquela dimensão. Temos aqui um exemplo de um modelo de PLS, por exemplo, para avaliar o desempenho do professor e portanto temos aqui os nossos construtos. Portanto, nós temos aqui uma variável latente que é se o professor é animado e confiável, que é avaliado por 3 questões. Temos a qualidade da disciplina também avaliado por 3 itens, para depois no final avaliarmos o desempenho do professor. Portanto, nós, no caso dos modelos de equações estruturais, incluímos os 2 modelos. Incluímos o modelo de medição, que são as nossas variáveis, e incluímos o nosso modelo estrutural, que também vamos avaliar. Portanto, é um método estatístico que eu aconselho, porque é de facto muito útil e dá-nos com indicadores muito, muito bons. O que acontece em relação a este tipo de técnicos de testes é o número de pessoas, quantas pessoas, o número, a dimensão da nossa amostra. Existe para o PLS, porque para outros é preciso muito mais, existe a indicação de, no caso acima, por exemplo, nós nas variáveis, o maior número que temos é 3, portanto temos 3 nestas, 3 nestas, 2 nestas. Utilizar é fazer 10 vezes o número máximo de preditores para uma variável, ou seja, o número de setas. No caso seriam 30 pessoas, só que com 30 o poder do teste é muito baixinho e normalmente não conseguimos os ajustamentos dos modelos, não conseguimos ter. Então é aconselhável também calcular o tamanho da amostra através de outros softwares ou de outros testes. Existe este software que é o G-Power ou G-Power, que é grátis e podemos, ao introduzir lá os valores, por exemplo, dou-vos um exemplo, uma variável latente com 4 setas, com 4 preditores, supostamente poderíamos usar 40, mas se nós exigimos que temos um poder do teste de 0,8, não é assim tão alto, o G-Power diz-nos que podemos ter 250 amostras. Portanto, são métodos que exigem uma dimensão da amostra já grandinha. Portanto, eu não vou entrar aqui em pormenores sobre este teste, mas aconselho vivamente a informarem-se e a ver. Por último, em termos de validade, vamos verificar a validade de critério. A validade de critério responde à pergunta: os resultados obtidos em testes diferentes correspondem? Ou então, também, os resultados obtidos no meu teste correspondem a uma variável de critério? Portanto, podemos avaliar de várias formas e podemos dizer que existem 2 tipos de validade de critério. Um é concorrente e outro é preditivo, está bem? Concorrente é quando, a diferença basicamente entre os 2 é que concorrente são avaliados no mesmo momento. Formalizamos qual é a nossa validade, a nossa variável de critério e avaliamos no mesmo tempo. Preditiva é avaliada em tempos diferentes. Portanto, dou-vos um exemplo, que o exemplo é, se temos 2 questionários, este exemplo é um exemplo que aparece muito, para mim não faz muito sentido, mas serve para explicar, está bem? Que é, por exemplo, nós estamos a avaliar a satisfação de trabalhadores e temos um método diferente para avaliar a satisfação de trabalhadores. Podemos colocar um na nossa amostra e depois colocar o outro e ver se as respostas aos 2 questionários é semelhante. De facto, existe uma variável estamos a verificar a mesma coisa, portanto há um critério que me garante que eu estou a avaliar a mesma coisa. Para mim não faz muito sentido estar a avaliar 2 questionários
Se eu já tenho um que é bom, que até serve como critério, porque é que eu vou formular outro questionário? Mas podemos também ter variáveis, por exemplo, imagina, um questionário em que temos avaliação de performance dos nossos alunos. É fácil validar. Vamos ver as notas dos alunos. Portanto, o objetivo aqui é avaliar, é ter uma variável, e aqui a grande dificuldade é encontrar essa variável critério, e para verificar se os nossos resultados estão corretos. Usualmente se faz através da análise de correlações, é sugerida análise discriminante, mas aqui já temos que ter grupos, portanto, ver se os grupos são separados, são discriminados da mesma forma. E pronto, e estas são o tipo de validação, os vários tipos de validação que são sugeridos na bibliografia. Podemos fazer perguntas? Obrigado, sim. Algum participante deseja colocar alguma questão, doutora Marta? Eu gostava de colocar uma questão. Eu não consegui perceber muito bem a diferença entre os preditores e as variáveis latentes, ou seja, são a mesma coisa ou são questões diferentes? Não, os preditores são as variáveis que nós medimos para calcular, estimar a variável latente. Por exemplo, no caso dos alunos, ter uma dimensão de qualidade do estudo, em que tenho a pergunta, quantas horas estudas? O estudo, estás concentrado? Tens ruído? Está bem? Isto são os nossos preditores. A nossa variável que estamos a estudar é a qualidade do estudo. Já percebi. Obrigada. Obrigado. Mais alguma questão? Força. Obrigada, Raquel. Há bocadinho a professora falava que a validade do construto era mais direcionada para os questionários que avaliam então as variáveis latentes. Caso o questionário que nós estamos a aplicar não possua variáveis latentes, ou seja, seja muito diretivo, podemos não fazer a validação do construto ou é algo que tem mesmo de ser feito? A validação do construto em variáveis, questionários em que as variáveis são diretas, é mais fácil, porque nós temos a nossa hipótese em estudo e temos a pergunta, não é? Fazemos essa validação na construção da tal validade de conteúdo e também, portanto, temos diretamente as nossas variáveis. Nós não estamos aqui a ver... Vou explicar de outra forma. O pressuposto, existe um pressuposto dentro dos questionários de variável latente em que as dimensões que são construídas, que há uma série de itens que são altamente correlacionados entre eles e que medem a mesma coisa. No caso, nos questionários quantitativos, nós não temos isto. Nós temos perguntas para obter respostas. Está bem? Podemos ter, na validade de conteúdo, nós podemos ter a mesma pergunta, portanto, temos perguntas diferentes que estão a responder à mesma coisa. Portanto, e aí foi mal colocada a questão, temos um erro, estamos a ter duas questões com a mesma resposta. Mas é mais fácil ver uma resposta direta, o que é que se espera da resposta, do que nós estarmos a avaliar autoestima e estarmos à espera de avaliar depressão. Portanto, não é aplicado nas variáveis quantitativas, penso eu. Muito obrigada, professor. Posso só colocar uma questão rápida? A Marta falou de um software G-Power e quando falou deste software falou de uma medida do poder do teste e Sim. falou do exemplo de 0,8. Esse será um mínimo valor que se deva ter ou que se deva... O poder do teste? O poder do teste. Sabe o que é o poder do teste?
O poder do teste, quando nós fazemos quando temos uma hipótese, não quando temos um teste, nós cometemos 2 tipos de erro, não é? Toda a gente conhece o erro alfa, o que andamos sempre à procura do alfa menor que o 0,05, o alfa, mas existe o erro beta. E os 2 erros, ao aumentar um, diminui o outro, são difíceis de controlar. O alfa é muito mais fácil de controlar e por isso nós controlamos o alfa, mas temos sempre o erro beta. O poder do teste é 1 menos o beta. E, portanto, estabelecemos valores, ficamos com valores, temos de estabelecer um valor mínimo para esse poder. Eu já vi testes feitos com 0,6, 0,7, mas 0,8 é garantidamente um poder indicado, mas há quem faça com menos. Ok, muito obrigada. Obrigado. Mais alguma questão? Eu tinha uma questão, se faz favor, para a professora Marta. Tenho estado com bastante atenção à exposição e vem-me aqui uma pergunta que é a seguinte. A professora Marta disse que quando nós vamos fazer um determinado estudo acerca de um questionário que já foi utilizado, devemos saber, digamos, o seu desempenho na nossa amostra. A questão que lhe coloco é esta. Normalmente, quando nós utilizamos questionários que já foram validados a nível populacional, nomeadamente em questões relacionadas com a parte da saúde das pessoas, muitas vezes esses questionários pode ser um bom indicador nós sabermos em que medida qual é o desempenho na nossa amostra, mas à partida já passou por uma validação, passa a expressão, se é que eu posso utilizar, por vários autores, até pelos próprios autores da escala. Essa não será uma etapa que se pode suprimir? Não, de forma alguma. De forma alguma, porque a amostra pode variar muito e eu digo isto por experiência própria. Eu já fiz análise a muitas escalas, mais do que validadas e mais do que utilizadas, e depois quando estamos a validar, não representam aquilo que estamos a estudar. Temos itens que não deviam estar nas dimensões, portanto, tem que ser feita sempre a validação com a nossa amostra. Sempre. Sim. Porque, de facto, até pela interpretação que as pessoas têm das várias questões, por diferenças culturais, existem tanta diferença na amostra que pode ser refletida no nosso questionário e, portanto, temos sempre que validar o nosso construto, sempre. Sim, mas uma questão é, quando nós estamos perante um questionário populacional, não é? Já seguiu todos os preceitos dos critérios rigorosos da amostra, uma amostra probabilística, com todas aquelas checklists que nós temos que fazer. E, eventualmente, quando nós estamos a fazer, a utilizar um questionário para uma amostra em concreto, que seja a nossa, digamos assim, nós podemos cair no erro, entre aspas, de haver até aqui um enviesamento, quer na escolha da amostra ou no método de recolha da amostra. O que eu estou a tentar dizer é que um questionário validado populacionalmente já nos traz muitas garantias. A questão adicional é se esse questionário vai ser aplicado de forma correta à nossa amostra. Pode surgir isso, claro que sim. Claro que pode surgir essa questão, se de facto as diferenças encontradas, principalmente quando digo validar, mas só vai encontrar essas questões se for validar. Nem que seja por uma análise confirmatória. Se os meus dados confirmam o modelo, a estrutura do modelo. Portanto, se não confirmarem, então aí vamos ver porquê. Portanto, temos que, nem que seja uma validação confirmatória. Eu apliquei o meu teste e apliquei bem. Depois, então, se de facto não confirmar construtos, não confirmar as dimensões, não ser confirmada, então aí temos que ver de facto que pode haver problemas. Agora, imagino que tem um questionário testado, aplica na sua amostra, ela não traduz aquilo que é suposto traduzir, vai fazer inferências? Vai tirar conclusões?
Não, tem que ter, penso eu, tem que ter a certeza que, de facto, o que tem nos seus dados, o que tem nos seus resultados, é aquilo que é suposto ter. São os construtos, as dimensões, as relações. Obrigado. Peço, isto é a minha opinião. É que isto pela minha experiência, eu já tenho feito muitas análises estatísticas a questionários, em que são questionários já conhecidíssimos e aplicados, e de facto, quando vamos confirmar, basta uma análise em componentes principais e nós vimos que há ali qualquer problema, e portanto nós não podemos partir de base que os nossos dados traduzem aquilo que o modelo quer traduzir, e ignorar e considerar as hipóteses e as inferências que se podem fazer com o questionário original. Obrigado pela questão e pela resposta. Sim, não sei se há mais algum participante que deseja colocar alguma questão sobre os assuntos anteriores. Boa tarde. Em continuidade com o colega, eu gostaria de colocar a questão à professora Marta, se eventualmente utilizarmos um questionário já validado para a população portuguesa, e será apenas para um estudo exploratório para depois irmos para uma fase seguinte de um estudo maior. Se eventualmente nós podemos fazer sem validação ou é necessário a mesma validação? Obrigada. Eu percebo a vossa pergunta. Se já está validado para a população portuguesa, se é para a população portuguesa, porque é que eu não posso aplicá-lo, não é? Sem fazer qualquer tipo de validação. Mas depois surgem esses tipos de problemas. E se o questionário foi mal aplicado? E se houve outro fator qualquer que fez interferir no questionário? Portanto, as vossas respostas ao questionário, as vossas inferências aos questionários, podem estar a ser feitas com base em pressupostos que não existem, que existiam no modelo inicial, que existiam. Isto é a minha forma de ver. Se calhar há autores que acham que não, já está validado, utiliza assim. Sim. Mas eu, pela experiência que tenho, e eu faço sempre a validação dos questionários e muitas ocasiões não correspondem. Temos que sempre que alterar, nem que seja tirar um item, basicamente é isso, ou eliminar um item, portanto, percebo qual é a teoria, não é? A teoria, teoricamente, sim, já está validado para a população portuguesa, vamos aplicá-la à população portuguesa sem qualquer validação. Mas eu não aconselho. Posso fazer uma questão? Posso só fazer uma questão? Claro. Sim, sim. Obrigada. Professora Marta, eu agora fiquei aqui, talvez o meu conhecimento de estatística está um bocadinho desatualizado, mas tenho uma dúvida, que é o seguinte. Quando vamos fazer a validação, a professora falou na eventualidade de fazermos o número de itens vezes 10, mas depois até o outro G-Power calculava amostras maiores, não era? Por causa dos... Poder do teste. A minha questão é, vamos imaginar, pegando nos exemplos que os colegas estão a fazer, que nós vamos aplicar um questionário. Vou usar a palavra população, totalmente está errada, mas tenho a minha população de estudo, que é quem eu vou estudar, eu vou escolher daí uma amostra para fazer a validação, ou quando diz que devo validar na amostra, está-se a referir a validar depois de todos aplicados? Eu penso que podemos validar antes, é por isso que existem dois tipos de validação, está bem? Que é a validação exploratória, que é quando estamos a construir o nosso questionário. E existe a técnica confirmatória, que é para confirmar que o nosso modelo está, de facto, a testar aquilo que é suposto testar. Em relação ao número de amostras, a referência que fiz era para equações estruturais, nomeadamente PLS, está bem? Para equações estruturais. Agora, portanto, essa validação, a validação exploratória, eu aconselho fazerem com um grupo, um teste, um teste anterior, portanto, um pré-teste. Mas aqui temos o problema de que normalmente os pré-testes são amostras pequenas e o PLS não permite. E eu já vi que próprios autores fazem depois a análise exploratória para validar convergência discriminante, como técnica para validar convergente e discriminante, já depois de aplicar.
e depois é alterado. Fazem alterações aos questionários e voltam a fazer uma validação. Não sei. Já percebi. Obrigada. Obrigado. Há mais alguma questão? Bem, então julgo que podemos prosseguir, Marta. Vamos falar de fiabilidade. Eu aqui, antes de falarmos de fiabilidade, também dividi, porque também há uma grande confusão que nós lemos. Há pessoas que chamam fiabilidade, consistência interna, fiabilidade interna, chamam tudo ao mesmo, outros diferem. Há uma grande confusão. E, portanto, aqui eu vou dividir fiabilidade de consistência interna. Está bem? E o que é a fiabilidade? A fiabilidade é, portanto, até aqui a validação eram os erros sistemáticos, agora vamos ver erros aleatórios. A fiabilidade não é mais que ver, estimar, avaliar os erros aleatórios que temos no nosso. Para quem não percebe, eu vou dar aqui um exemplo e vou definir conceitos. Por exemplo, nós queremos calibrar uma balança e temos um peso de 100 gramas. Eu, ao pôr, vou fazer várias pesagens, portanto, para medir erros aleatórios, eu preciso de repetir, medidas repetidas, portanto, vou fazer várias pesagens e a primeira mede 99, a segunda 100, a segunda 101, a quarta 100. Portanto, eu aqui vejo que existe, que a minha balança tem erros, não mede sempre os 100. Estes erros são os tais erros aleatórios e eu até os consigo contabilizar. Eu digo que a minha balança é precisa quando tenho erros, com poucos erros aleatórios. Quando faz poucos erros. O exemplo de uma balança muito precisa, 100% precisa, é cada vez que eu ponho o peso, ela mete 100, 100, 100, 100. Agora, existe aqui uma diferença entre precisão e exatidão. Sim? Portanto, vou passar à frente, já passei. Precisão e exatidão. A nossa balança se mede 100, 100, 100, 100, é uma balança altamente precisa. Se a variabilidade é 99, 100, 101, também é precisa. Mas não é garantia que é exata. O que é exato? Exato é, imaginem que eu tenho uma balança que está descalibrada e então mede-me sempre mais 20 gramas. Então, se eu puser um peso de 100 e a balança dá 120, 120, 120, 120, é uma balança com precisão perfeita, porque mede exatamente 100 erros nenhuns, mas não é exata, porque o verdadeiro valor é 100. E então aqui, todas as técnicas de validação que fizemos agora foi para ver a exatidão do nosso teste. A partir de agora vamos ver a precisão do nosso teste, daí que a fiabilidade não é validade. Juntas validam os testes. Está bem? Portanto, fiabilidade, fidedignidade ou precisão. Aparece também aqui um conceito que é a fiabilidade temporal. No fundo, a fiabilidade temporal é se os resultados se mantêm constantes ao longo do tempo. Como é que medimos? Temos que pegar no teste e medir o teste 2 vezes. Portanto, se forem diferentes, então vamos ter que justificar. Será porquê? As pessoas estavam cansadas, a concentração das pessoas, houve diferentes condições, portanto, estabilidade temporal, se garante. E quando falávamos há bocado é avaliar se ele se mantém. Portanto, e como é que se vê? Correlações entre os resultados, têm que ser altamente correlacionados, é o mesmo teste. Portanto, fazemos o teste de reteste e fazemos correlações. Ou então fazer 2 versões supostamente equivalentes e comparar resultados. Fiabilidade propriamente dita. E aqui vou fazer uma parte que foi a parte mais difícil para mim de fazer nesta apresentação. Porquê? Porque o meu lado matemático
diz-me que eu devia fazer de uma forma, que é a seguinte, eu acho que vai ser um bocadinho novidade para vocês, que é não podem utilizar o alfa de Cronbach. O alfa de Cronbach é errado, têm que abandonar o alfa de Cronbach. E, portanto, a minha apresentação a partir daqui seria começar a apresentar alternativas ao alfa de Cronbach. Contudo, o alfa de Cronbach é amplamente utilizado. O Cronbach é dos autores mais citados de sempre. E toda a gente usa o alfa de Cronbach para testar a viabilidade. E, portanto, eu vou falar nele. E vou falar em algumas limitações. Não vou falar muito da parte técnica das limitações do alfa de Cronbach, mas vou falar nele. E vou dizer como é que se utiliza, vou dizer como é que se interpreta, mas aconselho, além do alfa, calcularem outro indicador. Já vamos ver porquê que o alfa de Cronbach deve ser abandonado. Existe um artigo, para quem estiver mais interessado, é um bocadinho técnico, mas mesmo do professor Maroco e do professor, penso que é Garcia Marques, diz mesmo, porque explica de uma forma algo técnica, e porquê que o alfa é tão amplamente divulgado? Porquê que toda a gente usa? Se há mais do que... Está mais do que mostrado que não se deve ser utilizado, só pode ser utilizado em raríssimas exceções. Primeiro porque está nos nossos softwares, não é? Vamos ao SPSS e temos o alfa, vamos ao Stata, temos o alfa, vamos ao Statística, temos o alfa de Cronbach, facilmente calculado. Mas não é a única razão, porque, por exemplo, Guttmann também está no SPSS e ninguém ouviu falar no Guttmann. O Guttmann 3 é igualzinho ao alfa. Portanto, e não é a única razão. É também porque é fácil de utilizar, fácil de interpretar. O Guttmann são 6 índices. E além disso, quando se demonstrou que o alfa só se devia aplicar em raríssimas exceções, começaram a aparecer inúmeras alternativas, que são apresentadas em artigos extremamente técnicos, que fora os matemáticos ninguém os consegue perceber. E, portanto, continuamos a usar o alfa de Cronbach, mas, como vos digo, não corretamente. O primeiro coeficiente, o primeiro critério foi o de Kuder-Richardson, que é o KR20, que é determinado para quando temos questões em que as questões são só sim, não. Está bem? Sim, não. São dicotómicas, ou está certo, está errado, e tem todos os pressupostos normais que temos na medição clássica, a normalidade dos erros, a independência dos erros, a homogeneidade das variâncias. E aqui, ao medir fiabilidade, reparem que nós vamos medir a nossa dimensão e as nossas questões para a dimensão. Ao medir fiabilidade, estamos a dizer que cada uma das questões é uma medida repetida da nossa variável latente. Portanto, cada uma das nossas questões quando colocamos o nosso peso na balança, é uma questão. Colocamos novamente o peso na balança, é uma questão. E o que é que acontece? Nós sabemos que não é bem isso que acontece. Portanto, ou seja, as nossas questões estão a avaliar exatamente o mesmo. O valor esperado das nossas questões deve ser semelhante, o valor esperado. Portanto, só o que eu queria dizer. Portanto, a mesma questão, assume-se que é um modelo tal equivalente. Portanto, são mesmo medidas repetidas. No caso do coeficiente alfa de Cronbach, exige multinormalidade, apesar de já ter sido demonstrado que é robusta a pequenos desvios à normalidade, exige a independência dos erros, não exige variâncias homogéneas. Exige uma coisa, exige covariâncias homogéneas. Ou seja, se as nossas questões são medidas repetidas, elas estão a dizer a média é igual, o erro aqui permite ser diferente, mas estão
Então, estamos a avaliar a mesma coisa. Nós sabemos que isso não é assim. Nós sabemos que cada questão, as questões até podem ser diferentes, não estão a medir a mesma coisa. E logo aqui à partida, estes coeficientes deixam de fazer sentido. Portanto, existem imensas restrições ao coeficiente alfa de Cron. Outra coisa, o alfa de Cron é unidimensional, só avalia a fiabilidade, está bem, de cada dimensão. Quando nós utilizamos a fiabilidade e dizemos que é a fiabilidade do nosso questionário, estamos a cometer erros. Estamos a subestimar a nossa fiabilidade e porque o nosso alfa não avalia a multidimensionalidade do nosso construto. Portanto, nós temos várias dimensões e ele o que faz é, e devem fazer só a cada dimensão. Está bem? Porque o alfa global não é mais que uma média das correlações, portanto, não é um valor correto. O alfa, como vem, é feito, é muito simples de calcular, é com base em variâncias, está bem? A precisão, quando falamos de precisão em estatística ou matemática, a precisão é-nos dada pela variância, toda a informação que precisamos é-nos dada pela variância, portanto, vamos avaliar matrizes de variâncias e covariâncias. Existem outras matrizes de correlação que também dão essa informação, mas o mais usual é as matrizes de variâncias e covariâncias. Portanto, para o alfa de Cronbach temos, então, a tal questão de ser multinormal, os itens têm que ser normais, que podem ter alguns desvios, mas podem ser utilizados em escalas de Likert. Porque 5 de 7 pontos, porque também já foi demonstrado que as escalas de Likert têm um comportamento normal. Portanto, podem ser utilizados em escala de Likert. O questionário está então dividido e agrupado em dimensões, avaliamos o alfa para as dimensões. Se colocarmos um alfa geral, temos de ter algum cuidado, até porque, outra coisa também, o alfa é altamente influenciado pelo número de itens. Eu vejo muitos artigos em que mostram, avaliam o alfa por dimensão, tudo bem, tem uma dimensão que tem 4 questões, um alfa de 0,7. Tem uma dimensão com 20 questões e tem um alfa de 0,9. E a conclusão é que aquela variável é medida com muito mais precisão, muito mais fidedigna. E a pergunta é, será? Se é muito mais fidedigna ou porque tem muitas questões, tem 20. E nós sabemos que o alfa vai ser influenciado pelo número de questões. Inclusivamente, por exemplo, estatística permite ver quantas questões é que eu posso pôr para aumentar o alfa. Portanto, cuidado também com as interpretações. Portanto, deve ser aplicada a uma escala já validada. Outra coisa também, volta ao mesmo, cada questão é medidas repetidas da mesma variável latente, então todas têm que ser medidas na mesma direção. Tem que haver uma correlação elevadíssima entre as medidas repetidas, que elas estão a medir a mesma coisa, e essa correlação é positiva. As situações em que apareçam negativas, temos que inverter a escala, porque têm que estar todas no mesmo sentido. Portanto, aqui para valores de alfa, a considerar que o nosso questionário é preciso, o mais indicado é de 0,7, temos aqui vários artigos, em que inclusivamente há aqui para investigação aplicada um alfa de 0,95, portanto existem aqui vários mínimos de alfa de Cronbach para estudar a fiabilidade. Existem também outras alternativas, também não só estimar outros índices, mas existem, por exemplo, como já foi deduzida a distribuição do alfa, portanto o alfa tem uma distribuição F. Há artigos que sugerem, em vez de pormos o alfa, fazemos um intervalo de confiança para o alfa. Os softwares não fazem isto, mas é fácil fazer um intervalo de confiança para o alfa. Portanto, devemos apresentar um alfa, apresentarmos um alfa de confiança. Assim como também permite fazer alguns testes, testar a hipótese do nosso alfa ser maior que 0,7.
mas pronto, mas nenhum software faz isto. Devem ser feitos à mão. Portanto, é engraçado aqui que um dos indicadores alternativos que mais aparece ao alfa é o ômega. O alfa é o princípio, o ômega é o fim, não é? Mas acho piada como foi denominado o ômega é o que aparece mais, mas aparece imenso, aparece o Rod Tarkonen, imensas alternativas que não se encontram nos softwares tradicionais. Para fazer isto tem que ser através do R, talvez o SAS, para calcular estes itens. Parece também o alfa de Cronbach, a ordinal, também já vi visto, que sugere que, porque o alfa de Cronbach quando não há escalas ordinais, então não há multinormalidade, então utilizar o alfa de Cronbach ordinal. Ok, acho que o que queria dizer era sobre o alfa de Cronbach, para medir fiabilidade, está bem? Portanto, aqui também a análise exploratória fatorial dá-nos uma estimativa de fiabilidade por dimensão e já contabiliza a multidimensionalidade do nosso esquema. Portanto, é uma técnica para calcular a fiabilidade também. Também dá o alfa de Cronbach. Temos o alfa de Cronbach, depois temos o Composite Reliability, que nos dá também fiabilidade. Portanto, além destes indicadores, existem imensos e existem muita bibliografia sobre isto. Vamos falar de consistência interna também. Então os itens escolhidos foram corretamente selecionados. Uma coisa é fiabilidade, é precisão, está bem? Se eu estou a medir com precisão. Agora aqui é assim, vou avaliar os meus itens. Tenho uma dimensão, 4 itens. Será que eles de facto estão a medir igual? Será que eles, que posso retirar porque tenho demasiados itens, posso retirar alguns itens que não são importantes para a minha dimensão? E, portanto, vamos avaliar a consistência interna. Aqui também temos vários métodos. Temos este está no SPSS, que é o Split of Reliability Cross Validation, o que é lógico. Se nós temos, por exemplo, 10 questões para uma dimensão, se partimos do pressuposto que elas estão a medir a mesma coisa, se eu separar 4 questões e 4 questões, elas têm que medir a mesma coisa. E têm que ser altamente relacionadas. E depois, normalmente tira para uma pequena amostra, depois faz com uma grande amostra ou em métodos de bootstrap, calcula-se o parâmetro. Portanto, isto é feito no SPSS e avaliação de score. O que tem como pressuposto é que o problema é que tem sempre grandes amostras e com o pressuposto que as variáveis medem a mesma variável latina. Portanto, o que nos dá? Ele dá-nos um coeficiente, que é o coeficiente de Spearman-Brown, que tem como base as correlações. Portanto, ele pega nas duas partes, calcula-se a correlação entre estas duas partes, que deve ser elevada, não é? A correlação nestas duas partes não é a correlação de Pearson, mas é interpretada da mesma forma, e então depois com base nessa correlação calcula este índice, que depois é interpretado de acordo com como interpretamos qualquer índice de correlação. Outra forma também, e aqui aparecem nos outputs do SPSS, quando pedimos o alfa de Cronbach, existem lá opções para pôr a matriz de correlação inter-item. Ok, itens dentro da mesma dimensão têm que ter valores elevados e positivos. Portanto, itens com dimensões diferentes não devem estar correlacionados. Aqui também podemos ver o tal se existem valores negativos, correlações negativas, temos que inverter a escala da pergunta, recodificar a pergunta. E através do coeficiente alfa de Cronbach, nós já vimos isto, em que temos dois outputs, também temos que pedir para ser o output, que é o alfa item total, em que temos um quadro, temos uma coluna, em que temos, que nos diz
qual é que vai ser a alteração do alfa geral se o item for retirado. E se retirarmos esse item e não houver alterações, portanto, se não houver alterações, grandes alterações, podemos tirar o item, não está lá a fazer nada. Outra é a correlação item total, também o podemos utilizar na matriz, em que vimos que se o item tem uma correlação muito baixa com o total, deve ser retirado, não está a fazer nada, não está a medir nada. Eu dou aqui as técnicas sugeridas para a avaliação aqui da consistência interna e vou dar aqui um exemplo. Este exemplo é engraçado porque responde um bocadinho às perguntas que me fizeram há bocado sobre a validação de testes já mais do que validados. Achei imensa piada este questionário, que para mim são coisas muito subjetivas e é um questionário que já está mesmo muito validado. Isto é um exemplo de um artigo de 2016 numa revista científica, e então é um questionário com várias dimensões, em que, segundo os autores do questionário, e já um tal de Zhu Zhongzheng, famoso médico da dinastia Yuan, dizia que 9 em cada doenças que existem podem ser diagnosticadas por este questionário. E o que é que o questionário faz? Determina qual é o pH-LEGM, o status de pH-LEGM. Portanto, estes autores foram utilizar esse questionário, como disse, estava mais do que estudado. Portanto, a intervenção clínica relativamente à pessoa é feita com base neste questionário. Depois são realizadas observações, e aqui não sei como as fazem, mas desde uma inspeção, audição, cheiro, inquirição e palpação, são feitas também observadas. Portanto, este questionário foi aplicado, são 25 questões, divididas em dimensões, utilizados com uma escala Likert de 7 pontos, tinham uma amostra de 289 indivíduos, calcularam um alfa inicial de 0,95 e depois foram avaliar, foram fazer uma análise confirmatória e para a análise confirmatória foram recodificar as pontuações e utilizaram o AMOS, é um módulo do SPSS para equações de modelos estruturais. Eles fizeram a análise confirmatória. Será que o tal questionário, que já era mais do que validado, como é que se comportou connosco? E, portanto, retiraram imensos índices de qualidade do modelo, foram avaliar a validade convergente, foram avaliar a validade discriminante e chegaram à conclusão que tinha uma nova estrutura de fatores, que o tal questionário não era aplicado. Então, para a nova estrutura de fatores, foram ver as componentes principais. O que se observa aqui são as tais componentes que cada uma deve ter relação com uma dimensão do questionário. A bold, por exemplo, temos aqui a bold. A bold, nesta dimensão, temos estas variáveis todas com loadings até grandes, mas temos aqui uma com 0,30. Normalmente, variáveis com loadings, cargas fatoriais menores de 0,50 são eliminadas. Temos esta aqui, estas duas, então, que estão em duas dimensões. O objetivo era, nesta dimensão aqui, por exemplo, sintomas... peço desculpa. A bateria estava a ficar fraca. Sintomas relacionados com dermatologicamente e de fadiga. Esta é uma dimensão, supostamente estes questionários, estas questões, deviam estar nesta dimensão. Reparamos que o I feel itchy não tem carga fatorial suficiente para estar ali. Não faz. Portanto, então o que é que eles fizeram? Tiveram que reformular o questionário. Avaliaram também, além da PCA, a consistência interna com alfa de Cronbach e reformularam o questionário. Muito obrigado. Alonguei-me tanto. Sim, mas fez uma exposição muito completa, Marta. Alguma peço questão? Desculpa, já passei mais do tempo, peço desculpa. Mas entusiasmei-me aqui com algumas explicações. Fez bem.
Alguns participantes já há uma questão para colocar a Marta. Eu não sei, mas já sabiam, já tinham conhecimento desta do alfa de Cronbach não poder ser utilizado? Era um conhecimento geral? Por acaso não. Eu também acho que não, pouca gente Foi sabe. interessante ouvir. Também não. Obrigada. Também não. Pois. Posso fazer uma questão? Claro. Boa tarde, Marta. Antes de mais, obrigado pelo webinar. Relativamente ao alfa do Cronbach, já tinha lido aqui alguma coisa mais recente. Como é que nisso? Estou a ouvir muito mal, peço desculpa. Consegue-me ouvir agora? Sim. Pronto. Antes de mais, boa tarde, Marta. Obrigado pela intervenção. Realmente há aqui alguns trabalhos mais recentes que falam sobre a fraca utilização do alfa de Cronbach. Até há um trabalho de NEC-NICH que é bastante interessante. A minha questão é relativamente mais ao ômega. Da minha leitura, e também gostava de ter a sua interpretação, é que o ômega deveria ser utilizado maioritariamente para modelos bifatores. E podemos observar se realmente o peso do item tende para um fator geral ou sendo mais para um fator específico. E eu queria saber a sua opinião sobre o ômega nesse sentido. Se tanto pode ser utilizado para especificações muito mais simples, como CFA, ou para modelos mais específicos com bifatores, ou até mesmo EXAM. E se não haverá outros indicadores, como por exemplo a realidade composita com a forma de Raikov, se poderá ser uma alternativa interessante comparativamente ao alfa de Cronbach. Ok. A sua pergunta é difícil para mim porque eu não estou muito dentro do assunto do ômega, não tenho estudado muito as variantes. Porque eu, como digo, porque eu só me apercebi do alfa de Cronbach quando comecei a preparar esta apresentação, que até há muito pouco tempo usava o alfa de Cronbach. Sabia que era mal interpretado, e só atualmente é que vi que de facto tudo indica que não podemos utilizar. E não estou mesmo, não sou conhecedora do ômega. Portanto, é algo, eu peço imensa desculpa não conseguir responder, é uma pergunta extremamente interessante e que eu vou pesquisar, de certeza, porque eu agora fiquei muito interessada em saber as alternativas, mas de facto não consigo responder, peço imensa desculpa. Não faz mal, é sempre uma questão interessante de debatermos e se calhar futuramente no outro webinar poderemos tratar isto com maior detalhe. Com maior detalhe, eu vou estudar, porque eu agora fiquei mesmo interessada, porque eu, quando lhe digo, foi uma novidade para mim, porque é a alfa de Cronbach e tenho aplicado e temos aplicado e temos feito e foi uma novidade muito grande para mim. Preparar este webinar foi uma surpresa. Ótimo, espero tê-la num próximo webinar que estarei certamente presente. Relativamente também à sua interpretação sobre os itens. Sobre os itens, ou os indicadores, os itens, sim. Os indicadores da variável latente. Sim. Vamos ter em conta que todos têm um suposto peso elevado, vamos considerar peso elevado acima de 0,7, se calhar, ou acima de 0,8. Isso do Cronbach? Não, estou a falar do peso fatorial. Peso fatorial, não, sim. Devemos interpretar isso como sobreposição e eliminar itens, se isso não poderá colocar em risco a saturação da variável com as restantes. Sim. Retirar itens não é... Pode de facto alterar o nosso modelo e pode de facto... Mas eu quando disse retirar itens é com cargas fatoriais baixas, você referiu-se a cargas fatoriais altas. Certo. Podemos pronto, e baixo de 0,5. Sim, de facto pode. O retirar itens tem que ser avaliado, porque de facto pode alterar. Pode alterar o item, pode ter uma carga fatorial, mas pode estar ali a dar informação precisa. Então, a chegar então à conclusão da minha questão era qual será o número mínimo de itens para saturar uma variável latente? Pois. Para saturar uma variável latente, o número mínimo de itens. Isso depende da variabilidade que encontramos nos nossos itens, não é?
Eu não lhe sei dizer o número de itens. Depende muito da nossa variabilidade que encontramos nos itens. O que entende por saturação? Por saturação, assumo que os itens que tendem a saturar, ou seja, tendem a indicar qual é a variável latente em questão, realmente tendem a avaliar, os indicadores tendem a assumir que estão a medir a variável latente que pretendem medir. Ou seja, se assumimos que temos uma consistência interna e vamos assumir aqui o valor de 0.7 no NALI, que é até bastante famoso e bastante reconhecido, se precisamos de 2, 3, 4, quantos itens necessários para saturar? Ok. Isso está a falar então dos modelos de equações estruturais, em que podemos validar, temos hipóteses e testes validadas aí, se de facto traduzem. Em que vamos avaliar as nossas medições, isso é avaliado através mas eu acho que não há um número, não lhe posso indicar um número para saturar. Quanto mais informação, são medidas repetidas, quanto mais informação, mais precisa é a avaliação em medidas repetidas, certo? Agora não há um número mínimo. Era só mesmo essa questão, obrigado. Muito obrigado. Mais alguma questão? Obrigado. Sim, Ricardo, vai colocar uma questão? Não, estava a agradecer. Ok. Muito bem, então se não há mais nenhuma questão, julgo que a Marta pode prosseguir. Pois, eu vou prosseguir muito rapidamente, porque já vi falta de tempo, e até porque é uma área que também não estou muito dentro do assunto, que é a validação de questionários qualitativos, muito rápida, você mesmo muito rápida. Como sabemos aqui, o objetivo é compreender conceitos, compreender fenómenos e, portanto, tem que descrever esses fenómenos, não é? Portanto, não quer inferir, fazer inferências, mas ter alguma possibilidade de extrapolar o que encontramos para situações semelhantes. Aqui fala-se muito em termos de validação, validação que depende muito com comportamentos éticos do pesquisador, com responsabilidade no tratamento de informação, e falam muito no método de triangulação. A triangulação é ter vários dados, vários conjuntos de dados, vários peritos, vários métodos para obter a mesma informação. Existem vários tipos, como vos digo, eu não tenho muita prática, eu fiz, penso que 2 ou 3 há alguns anos, mas não tenho muita prática em questionários qualitativos. Portanto, existem várias, como para os quantitativos, existem várias concepções de validade, portanto, na formulação do questionário, no desenvolvimento do questionário, que também se valida a validade interna, não é? Queremos, e nos resultados. Aqui valida-se a taxa de validade externa pela capacidade de generalização. Portanto, existem imensas referências no que se deve fazer, mas não encontrei testes estatísticos ou métodos estatísticos para validação. E é só isto que eu vos quero dizer sobre os qualitativos. Deixo-vos alguma bibliografia, nomeadamente o tal do Maroco e Garcia Marques, que é em português. É um bocadinho técnico, mas lê-se bem. E muito obrigada. Espero ter correspondido às vossas expectativas. Peço desculpa pelo que eu não consegui responder. Muito obrigada. Marta, nós é que agradecemos a sua presença e a partilha do conhecimento, do seu muito conhecimento connosco. Eu julgo que este tipo de webinars mostra que é muito importante continuarmos também com a partilha desta informação mais avançada com os professores e investigadores do Instituto Politécnico de Santarém,
uma vez que teve muita procura e estabeleceu-se aqui um momento de questões e discussão e Foi as suas ótimo, respostas foi ótimo, as muito questões, foi interessantes. ótimo. Muito bom. Eu pergunto à Marta se está disponível para eventualmente por e-mail algum dos participantes lhe remeter uma ou outra questão. Sim, esqueci-me de referenciar, tinha falado nisso, sim, estou disponível, qualquer dúvida, eu vou deixar o meu e-mail particular porque eu cedo muito mais vezes do que o da escola, que é Marta V C S P @gmail.com. Eu estou disponível para qualquer dúvida, qualquer ajuda, qualquer informação, desde que eu saiba responder, terei todo o prazer em responder e ajudar, sem qualquer problema. Podem perfeitamente mandar mail. Eu vou colocar o e-mail. Eu vou colocar Sim, é melhor, não é? no bate-papo. Copiei uma coisa que era pendente. Ok, é este. Pode confirmar se é este, Marta? Eu coloquei no bate-papo. Tá, é isso mesmo. Ok, se alguém desejar... eu podia ter escrito, claro. Não faz mal. Contactar a Marta por este e-mail. E mais uma vez agradeço em nome de todos os participantes a sua presença. Muito obrigada pelo interesse, foi muito bom as perguntas, foi muito bom. Muito obrigada. Continuação, bom trabalho a todos. Adeus. Vamos dar então por encerrada esta sessão. Obrigada.